Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro simpósio de conservação da biodiversidade. É um prazer estar compartilhando uma parte do mundo dos líquens com vocês. Eu sou a Laina Caroline de Santana Pereira. Estarei explicando o trabalho intitulado Fungos Liquenizados na Serra da Minhaba, no município de São Domingos, Sergipe, Brasil. Esse trabalho é de autoria minha, da Lidiane Alves dos Santos, do Bruno Micael Cardoso Barbosa e da Marcela Eugênia da Silva Cáceres, que inclusive é nossa orientadora. Eu também disponibilizei para vocês o meu e-mail e caso haja alguma dúvida, vocês podem estar me enviando, que eu terei o maior prazer em respondê-los. Então, os líquens são estruturas formadas a partir de um processo biológico de associação entre fungos, algas liquenizadas ou cianobactérias, ou seja, há um componente micobionte e outro fotobionte, podendo ser mais de um. Entretanto, estudos recentes realizados por Mark e colaboradores sugerem uma nova definição de líquens, que não se resume apenas à interação simbiótica existente entre o componente fotobionte e o micobionte, ou seja, a interação ecológica, mas sim a existência de um microhabitat. É importante lembrar que essa nova proposta de definição ainda está sendo estudada pelos pesquisadores da área, porém, torna esses organismos ainda mais complexos. Convém lembrar ainda que o processo de liquenização ocorre em cerca de 40% dos fungos já conhecidos, e isso corrobora para que esses organismos tenham uma alta diversidade e ainda explica o fato de 99% desses fungos liquenizados pertencerem ao Phylloxera e o 1% restante pertencer aos cogumelos do filo Basidiomycota. Os líquens apresentam distribuição cosmopolita, ou seja, por todo o mundo, e assumem papel pioneiro na colonização de superfícies, pois os mesmos ocorrem desde o córtex das árvores até superfícies plásticas. Sabendo que os líquens podem ocorrer nos mais variados ambientes, é importante saber também que a comunidade liquênica apresenta aptidões microclimáticas peculiares, o que lhes conferem a existência de diferentes comunidades colonizando ambientes sombrios, luminosos, úmidos, com baixas ou altas temperaturas. É importante afirmar também que os líquens não causam danos aos substratos nos quais estão inseridos, pois os mesmos lhes conferem água, nutrientes e carboidratos. Além disso, os líquens são bioindicadores ambientais, pois são sensíveis à poluição. A Mata Atlântica é considerada como um dos hotspots para a conservação da biodiversidade. Entretanto, vem sofrendo sérios danos devido à antropização e fragmentação de habitat. No Nordeste, não é diferente dos demais estados do país e do mundo. Eles também sofrem com a fragmentação de habitat, com o efeito de borda e que põe em risco a biodiversidade. Em Sergipe, a floresta original foi substituída por propriedades agrícolas para a agricultura familiar, pastagem e os demais usos da terra. Inclusive, a Serra da Minhaba, que é o local onde foram feitas as coletas desse trabalho, também sofre com a antropização. O objetivo deste trabalho foi identificar, descrever e fotografar amostras de líquens corticícolas crostosos coletados em área de Mata Atlântica, no município de São Domingos, Sergipe. Esse estudo visa incrementar o acervo do Herbário ISE, contribuindo com dados de líquens para o Nordeste do Brasil. Este trabalho foi realizado em área com vegetação de Mata Atlântica, no município de São Domingos, localizado na região agreste do estado de Sergipe, distante 76 quilômetros da capital, Aracaju. O município tem como limítrofes as cidades de Macambira, Lagarto e Campo do Brito.
A região apresenta cerca de 220 metros de altitude e clima que varia de subúmido a semiárido, tendo em vista que esta é uma região de transição no estado. Na região, foi selecionado um fragmento de mata, a Serra da Miaba, que tem altitude de 290 metros e, infelizmente, encontra-se antropizada, devido à prática da agricultura familiar, trilhas exploratórias, bem como a extração de quartzo. A coleta do material liquênico ocorreu a partir da seleção de árvores nas quais fossem possíveis identificar a presença de líquens. Então, houve o caminhamento por dentro do fragmento, coletando o maior número de espécies possíveis. A coleta do material liquênico foi realizada com o uso de faca, martelo e saco de papel, onde o material coletado foi depositado, e o método de coleta seguiu os procedimentos propostos por Cáceres. Após a coleta, as amostras foram levadas para o Laboratório de Liquinologia do Estado de Sergipe, o LALIC, onde foram colocadas em prensas botânicas e postas para secar. E após a secagem, desse material foi confeccionado essicatas. Os talos foram colados em papel cartão e colocados novamente em prensas botânicas. Após a secagem desse material, foi registrado os dados de cada amostra, com o local, data da coleta, e posteriormente foi feita a identificação das espécies. Nas amostras foram observadas as estruturas morfológicas com relação à cor, tamanho, forma, septação, número de ascos e a reação com Lugol e hidróxido de potássio. Foram feitos também cortes à mão livre, com lâmina descartável, para identificar os ascomas, se eram do tipo peritécio ou apotécio. Após os cortes, as estruturas foram colocadas entre a lâmina e a lamínula com água destilada para observar no microscópio. Feito isso, é necessário procurar a bibliografia especializada para poder identificar as espécies, fotografá-las e indexá-las ao herbário ISE, que pertence à Universidade Federal de Sergipe, campus Professor Alberto Carvalho. Foram analisadas 119 amostras de líquens corticícolas crostosos, distribuídos em 11 famílias, 20 gêneros e 14 espécies. As famílias que apresentaram maior riqueza de gêneros foram Phyceaceae, com 4 gêneros, Tripeteliaceae, com 3 gêneros, Russelaceae, Lecanoraceae, Graphidaceae e Artoniaceae, com 2 gêneros, e as demais famílias apresentaram apenas um gênero. Artonia é o gênero que mais se destaca na família Artoniaceae, pois apresenta ampla distribuição geográfica, morfologia, química e ecologia bastante diversa, e além disso é um grupo polifilético. A família Graphidaceae apresenta 24 gêneros, sendo 2 deles encontrados nesse trabalho, e Phaeographis é o segundo gênero mais expressivo da família e apresenta grandes variações morfológicas, anatômicas e químicas. Na família Lecanoraceae, o gênero que tem maior destaque é Lecanora, e inclusive é estudado por todo o mundo. É conceituado como extremamente diversificado, com características anatômicas e morfológicas bastante inconstantes, que tornam bastante difícil a identificação das espécies, sendo necessários, inclusive, estudos moleculares para auxiliar no reconhecimento das mesmas. Apesar de Lecanora
ser o grupo mais estudado e mais reconhecido da família Lecanoraceae, Ramboja, neste estudo, foi o gênero de maior destaque para a família, inclusive fazendo surgir a necessidade de maiores estudos na região, com ênfase para esse gênero, uma vez que o grupo foi registrado pela primeira vez em Sergipe por Cáceres, porém já haviam registros do gênero em outros estados do Nordeste, como Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte. No mundo, a família Phyceaceae possui 25 gêneros e 800 espécies. No Brasil, a família compreende 6 gêneros e 130 espécies. Entretanto, os resultados para essa família ainda são sucintos, pois há poucos estudos nos neotrópicos a respeito dela, e os gêneros, neste estudo aqui, os gêneros que tiveram destaque, inclusive foram identificados a nível de espécies, foram Dirinária, Aphelia e Stigmatochroma. Infelizmente, Buellia não foi o gênero Buellia não foi possível identificar a nível de espécies pela falta de esporos nas amostras. A família Rosellaceae apresenta cerca de 28 a 42 gêneros e 300 espécies. Apresenta ainda um alto grau de endemismos entre os seus gêneros, pois eles grandes ou pequenos em termos de diversidade, são grandes ou pequenos em termos de diversidade de espécies, e nas amostras coletadas, observou-se a presença de 2 desses gêneros, Dicosporidium e Synthesia, sendo Synthesia identificado a nível de gênero. Com relação à família Tripeteliaceae, há 15 gêneros e 418 espécies. 3 desses gêneros foram identificados nesse trabalho, o gênero Astrotelium, Polymerídeo e Tripetelium, sendo Tripetelium o gênero de maior destaque, conforme o nosso material e conforme aos estudos desenvolvidos por Lukin e Aptrut. Este estudo identificou ainda a presença de 14 espécies de líquens corticícolas crostosos distribuídos em 9 gêneros e 7 famílias. Convém lembrar ainda que os líquens são bioindicadores ambientais, portanto, a presença, a ausência desses organismos, além de determinar o ambiente, caracteriza o local de ocorrência. Por exemplo, a espécie Bissoloma chlorium é frequentemente encontrada em ambiente de Mata Atlântica. Já a espécie Phaeographis punctiformis é considerada um indicador de ambiente de Caatinga. Então, a presença dessas duas espécies confirma que a Serra da Miaba está em um ambiente de transição entre a Mata Atlântica e a Caatinga. Aqui estão as figuras das espécies coletadas neste trabalho. Na letra A temos Cococarpia palmícola, que apresenta cor variando entre preto a preto azulado. Na letra A temos Phaeographis punctiformis, que é indicadora de ambiente de Caatinga. Na letra C temos Stigmatochroma gerantoides, que já foi descrita para o Nordeste e para o Norte do Brasil. Na letra D temos Bissoloma chlorium, que é indicadora de Mata Atlântica. Na letra E, temos a Aphelia curatella, que já foi descrita para o Nordeste do Brasil. Na letra E, temos Ramboja mintus, que tem preferência por locais abertos e savanas. Na letra G, temos Pertussaria flavens, que já foi descrita para o Norte e Nordeste do Brasil. Lecanora acroa, Lecanora helva, Dicosporidium nigrocton e Synthesia rhizomorpha já haviam sido descritas para o Nordeste. Dirinária leopoldi, Dirinária picta, além de ser descrita para o Nordeste, também já foram descritas para o Cerrado e, além disso, elas caracterizam o ambiente de Caatinga.
Este trabalho é pioneiro na área de estudo sobre a micota liquenizada e os dados do trabalho evidenciam que a área possui uma riqueza significativa de espécies, portanto, novas coletas serão realizadas na região para uma melhor amostragem das espécies e, consequentemente, evidenciar a necessidade de conservação da região e preservação das espécies. Aqui estão algumas das nossas referências utilizadas neste trabalho, mais algumas. Então, eu quero agradecer aos organizadores desse evento, a CAPES, que foi a agência de fomento deste trabalho, aos meus amigos do coração, Lidiane, a Bruno, a Marcela, pela oportunidade, por toda a atenção esse tempo todo com a gente. E um forte abraço a todos e até o próximo simpósio.